Moda, saúde e beleza, carreira, lar e decoração, comportamento e família, é a mulher em questão. Mulher em questão, porque o mundo é das mulheres. Mulher em questão, é mais que informação. Mulher em questão. Boa tarde, sejam todos bem-vindos aqui no programa Mulher em Questão, começando aqui no Jornal ABC Repórter. Obrigada pelo carinho da sua companhia. Se você tem gostado dos nossos programas, por favor, vá curtindo, compartilhando, tá certo? E eu quero desde já também convidar você, olha, para curtir, tá vendo? A fanpage aqui do Jornal ABC Repórter, para você se manter sempre bem informado, tanto pelo Facebook quanto também pelo portal www.jornalabcreporter.com.br. Você sabe, esse jornal de credibilidade já há tantos anos aqui na região do Grande ABC, sempre levando informações muito importantes para todas nós. E hoje eu tenho o prazer de estar recebendo aqui uma das pessoas que também é colunista aqui no Jornal ABC Repórter, doutora Lucy Fernandes. Seja muito bem-vinda, muito obrigada. Obrigada, boa tarde. Pois é, gente, a doutora Lucy, nós estávamos conversando nos bastidores, ela que é também colunista, vou mostrar para você, olha só, colunista, hoje tem aqui uma coluna muito bacana, né? Nós vamos falar a respeito, é delegada de polícia, né? Foi muito tempo aqui em São Caetano, agora está em São Paulo, mas reside aqui, é professora também universitária, enfim, uma vida regada de muitas atividades, Com né, certeza, Lucy? não para, né? E olha, aproveitando aqui falando da sua coluna, toda quinta-feira, é isso? Sai a sua coluna? Toda quinta-feira. Né? E hoje falando, gente, a responsabilidade penal e os acidentes de trânsito. São muitos os acidentes aqui no Grande ABC, Lucy? São muitos, no Brasil inteiro, né? Sempre foi, o nosso trânsito sempre foi muito complicado. Por mais que tenhamos muitas campanhas, mas ele sempre continua bem complicado. Como não, é uma questão aqui local, né? Uma questão que no Brasil ela é, inclusive o meu artigo aborda justamente a confusão que às vezes as pessoas fazem quando um acidente acontece, né? Aquela ânsia por justiça que acaba justamente, e na área jurídica, por nós que somos operadores do direito, às vezes temos uma dificuldade de aplicar a lei quando as pessoas querem algo um pouco mais grave do que a lei mesmo determina. É verdade. Aliás, eu estava vendo uma matéria hoje, até estava conversando com ela, gente, pouco antes de começar aqui o programa, que apesar de ter as penas, né, financeiras que a pessoa paga, mas na verdade assim, elas já não estão respeitando mais nem isso. Agora, o pior de tudo, gente, vamos combinar? É aquela pessoa, aquela família que tem um ente que, poxa, morreu num acidente de trânsito. Gente, não tem dinheiro que pague essa dor. É verdade. E as pessoas estão levando na brincadeira, né, Lucy? Mas eu tenho uma teoria sobre isso. A gente fala do desrespeito no trânsito, né? Mas o desrespeito não é só no trânsito, ele é generalizado. Eu acho que o problema, o nosso momento hoje de violência urbana, nós chegamos a esse ponto justamente por uma crise de respeito, né? Porque o que eu sempre, os meus artigos, na verdade, eles abordam temas variados, né? É sempre com ênfase no direito, né? Seja o direito penal, direito constitucional, direito administrativo, ele sempre tem esse enfoque, né? Eu sempre digo o seguinte, olha, a pena, ela é a última, digamos assim, a última fronteira, né? Que o Estado, o último bastião que o Estado tem para lidar com o desrespeito do indivíduo. Mas antes do Estado chegar com a pena, você concorda que nós temos outros meios de controle social? Sim. E esses meios todos é que estão falhando. Então, antigamente você tinha uma educação rígida em casa, na escola era uma educação rígida, na rua se respeitava. E então, quer dizer, quando esse desrespeito começa a ser generalizado, os meios de controle social vão falhando um atrás do outro. E aí, quando chega numa hora que você fala, não tem mais onde colocar gente que pratica delito, gente que desrespeita a lei. Por quê? Porque as pessoas estão desrespeitando a lei, antes da lei, estão desrespeitando várias outras regras sociais. E aí nós chegamos num patamar onde não tem mais onde colocar bandido, não tem mais onde colocar preso. E o que nós vamos fazer agora? Vamos lançar a mão da pena de morte para começar a matar os bandidos? Então essa é uma reflexão que a gente tem que fazer antes de atacar
pela consequência, tem que tentar entender quais os mecanismos estão levando as pessoas a infringir as regras sociais, né? A lei é só uma delas. Nós temos outras regras. Então é isso que eu acho que a gente tem que parar para pensar, né? Em vez de ficar lançando mão de, olha, vamos reduzir a maioridade penal, vamos criar a pena de morte, porque isso não vai resolver o problema. O problema é muito antes disso. E como é que nós vamos resolver isso, Luci? Então, aí que tá, nós precisamos começar a fortalecer as instituições que lidam com esse controle social, a família, a escola, a sociedade, não é? E não só achar que a lei é a única que vai resolver as coisas. Nós temos bastantes leis. Lei é o que não falta no nosso país. Porém, qual que é o problema? O problema é fazer as pessoas cumprirem as leis. Mas a lei é uma regra social como tantas outras que a gente tem. Como na nossa casa, a gente tem uma regra para um horário para dormir, um horário para... Né? A gente já começa a aprender regra social em casa. Depois na escola, depois com os amigos, depois na igreja, onde quer que seja. Então, é isso que está faltando. Mais regras, o maior apego às regras. Agora, uma pergunta importante. Você acha que se nós tivéssemos a pena de morte, resolveria? Não acredito nisso. A pena de morte não vai resolver os problemas de violência. É aí que está. Você... Dar um exemplo, não resolve deles? Não resolve, infelizmente não resolve. Não precisa chegar nesse ponto, né? É aí que está. Sei que dá vontade às vezes, né? Sei que dá vontade, mas isso não vai resolver esse problema. Muito pelo contrário, é capaz de você degolar a pessoa errada, por sinal. Esse que é o maior problema, não é? Então... É verdade. E a gente vê também um outro problema, você vê, né? Até desde pequeno, né? Outro dia eu fui com meu filho aqui no parque em Santo André e as crianças queriam subir lá na gangorra e um atropelando o outro. Então você vê que isso é uma questão desde pequeno. Sim, claro. Né? Que eu falava assim, todas elas queriam subir a escada de uma vez para poder descer lá o escorrega. E eu, Lucas, presta atenção, quem está do lado, né? Isso eu falo pro meu, mas parece que os outros pais, aliás, eles não estão nem vendo, eu não sei onde é que eles ficam lá. Exatamente. Aí um filho daqui a pouco, eu tô vendo que o menino do lado tá empurrando a outra menina que tá subindo sem pedir licença e não sei o que lá. E cadê o pai dessa criança, né? Você não sabe onde Exatamente. Aí os pais, o que acontece? Eles não estão presentes, eles querem transferir para a escola a função de educar. Mas a função de educar é dos pais, não é da escola. A escola transmite conhecimento e até reforça essas regras que têm que ser aprendidas em casa, não é verdade? Mas os pais querem transferir para a escola, mas não querem transferir a autoridade. Porque quando o professor fala um pouquinho mais alto, o pai já corre lá para brigar com a diretora, né? Então, quer dizer, as pessoas precisam se decidir, né? Quem que vai educar o filho delas é elas, em primeiro lugar. A escola vai reforçar esses comportamentos, claro. Mas não é a escola quem tem que dar essa direção, são os pais, né? É verdade. Agora, Luci, você como mulher e como delegada, você não acha que as autoridades hoje estão perdendo também a voz? Porque o que eu quero dizer, com tanta brecha que a gente tem nas leis, não é? Vocês mandam prender e o outro manda soltar, né? Vocês falam um pouquinho mais alto, daqui a pouco o bandido fala um pouco mais alto, aí vocês é que tem que se calar. Eu ainda escrevi um artigo hoje, que vai amanhã, vai estar aqui no jornal. Essa questão que nós estamos vendo atualmente das letras de música que estão incitando o estupro. E aí eu escrevi, poxa, não tem ninguém para falar, ei meu filho, você não está vendo que essa letra é ridícula, que está insultando as pessoas de bem? Né? Parece que a gente fala isso para a pessoa, a gente está ofendendo ela, quer dizer, eu não posso falar para ela que eu me sinto ofendida com isso, porque aí quem leva a cacetada sou eu. Eu acho engraçado, né? Porque se fala tanto na liberdade de expressão, mas se a liberdade de expressão é liberdade ou é censura? Ou o que você pode falar? Ou é falsa, essa história do politicamente correto, né? As pessoas hoje não sabem mais o que falar, você fica meio assim, né? Então é complicado mesmo, porque as pessoas perderam um pouco a referência do que pode e o que não pode fazer mais. Será que eu faço isso? Não faço? Então as pessoas ficam meio reprimidas mesmo, isso é uma dificuldade hoje em dia. Não é? Porque a gente, desde criança, pelo menos eu ouço, né, meus avós, olha, o respeito a gente para ter tem que dar primeiro o respeito. Sim, é uma via de mão dupla. Né? E o respeito de um começa quando termina o do outro. Então calma, espera a sua vez, né?
Mas não, hoje não tem mais espera a sua vez, não. Hoje Não, tá não, um hoje tumulto. nós vivemos um país de pessoas que só têm direitos, os deveres eu não sei. Ah, tem direito disso, direito daquilo, escuta. Direito tem, é o que você falou, cada direito corresponde ao dever. Se você quer silêncio, né, então você também tem que dar silêncio, não é isso? Ah, o seu vizinho faz barulho, te incomoda, mas será que você não está incomodando também outro vizinho? As pessoas não veem isso. Ah, meu vizinho está me incomodando. Quantas vezes eu não vi isso na delegacia? Mas será que você não está incomodando o vizinho também? Né? Você já conversou com ele? Não. Ele não conversa com... Ele está se sentindo incomodado pelo vizinho, ele não conversa com o vizinho, ele não conversa com o síndico, ele vem direto na delegacia. Eu falei, mas você já conversou com o seu vizinho? Mas não. eu posso te falar uma coisa, isso aconteceu comigo, gente. O vizinho mudou há pouco tempo, deu festa, depois deu festa de novo, festa outra vez, já é a quarta festa. Aí eu falei com a vizinha que mora, a senhora não se sente incomodada? Olha, eu já falei, eu não vou falar de novo, porque eu tenho medo de retaliação. Eu moro aqui há 20 anos, eu não tenho para onde ir. Então, quer dizer, ela tem que aguentar o barulho que ele faz até as 4 da manhã. Mas se for lá falar, por favor, dá para baixar o som, a pessoa se sente ofendida. Então, mas no mínimo você tem que fazer, você tem pelo menos que fazer uma tentativa. Ou então o síndico, é num prédio, o síndico tem que fazer Casa. isso. Casa já é mais complicado. E sabe o que é pior? Que quando você chama a polícia, eles falam, olha, o barulho quando é da porta de casa para dentro, a gente não pode fazer nada, vamos pôr da calçada para fora, aí a gente tem que aguentar. Não é bem assim, não. Mas, Lucy, funciona assim. de qualquer forma, eu acho que realmente isso que a gente está conversando, a Mas falta é questão de respeito. Tudo isso é questão tá de respeito. muito grande, não tá não? Tá, exatamente. Não tá exacerbado? Tá demais. Eu sou a primeira a concordar porque realmente eu vejo isso que é um processo, uma bola de neve. Quanto mais esse respeito tem, mais ele vai crescendo, e aí vai chegar um momento que a gente não está sabendo lidar com eles, é o que está acontecendo. E você não pode falar nada que a pessoa diz, não está me censurando. Não, você está censurando. Gente, eu acho que desde que, como é que eu vou dizer, prejudique o outro, tem que ter uma censura, não tem? Porque senão então pode tudo. Não, precisa, disciplina, é o que eu sempre digo, até um animal, se você não disciplinar, não mostrar para ele o que pode e o que não pode fazer, ele vai fazer. Então, você imagina um ser humano, que é muito mais, né, tem muito mais aquela nuance, aquela malandragem. Imagina se ele perceber. Se deixar uma criança sem controle, ela vai fazer você de gato e sapato. O ser humano é assim. Onde ele vê espaço, ele vai te testando até ver onde você vai. Entendeu? Então, é por isso que você tem que... Disciplina é algo que tem que ser aprendido desde sempre. E tem que pôr limites, né? Tem que impor limites, todo mundo tem que ouvir um não de vez em quando. Eu A vida acho não é que você feita já só ouviu disso. vários, né? Eu já ouvi vários. Né? O meu pai era uma pessoa bem autoritária, assim. Era uma pessoa que exigia muita disciplina, a gente tinha que chamar de senhor e tudo mais. Mas hoje eu chamo as pessoas de senhora, tem gente até que ficou ofendida. Eu falei, mas eu aprendi assim. Isso é bom, eu acho legal isso. Isso mostra respeito. Hoje você vê uma pessoa educada, você até estranha. Você vê as pessoas com educação, você até estranha. É verdade. Né? Porque está ficando uma coisa rara hoje em dia. Não deveria ser. Né? A disciplina, a educação combina com várias coisas. Não saiu de moda, eu acho que não saiu de moda. Para mim não saiu. Você sabe que... Eu sei que o nosso programa está encerrando, viu, meninos? Já me avisaram aqui, mas vou fazer um adendo. A minha irmã foi para a França e ela falou que lá tem ela falou que é um problema, porque se você for dar boa tarde e não falar boa tarde, senhor, eles não respondem. Eles são extremamente... Eu fui pedir um café outro dia no Pão de Açúcar. Aí eu cheguei para a menina e falei, por favor, um café. Ela, bom dia. Aí aquilo acabou comigo, né? Porque a gente está acostumado a fazer as coisas tão e não percebe esses pequenos detalhes. Tanto que ela falou, parou e bom dia. Aí eu, bom dia, desculpa, eu queria o café. Né? Tanto que ela falou, olha, se for pedir informação lá, você não falar bom dia, por favor, a pessoa não olha na sua cara. Aí quando você vai para fora, quando você viaja para fora, você vê, né? Como o brasileiro tem a capacidade de ser educado quando ele quer. Que as pessoas se comportam lá fora. Por quê? Porque lá tem regra e lá o negócio é diferente. É diferente. Então, quer dizer, as pessoas têm é o que eu falo, a malandragem do ser humano. É isso que você tem que estar atento, que você não pode deixar ele se criar, senão você não adianta, pena de morte. Perde a rédea, como já perdemos. Já perdemos. Meus amores, olha, eu quero agradecer a companhia de vocês. Ai, Lucy, eu amei receber você aqui. Obrigada, pode me chamar outras vezes. Quando você quiser, olha, sua coluna sai na quinta-feira, não é isso? Quinta-feira. Convido vocês para
curtirem, compartilharem. E, por favor, venha sempre que puder, para a gente poder falar sim, mais. Eu tenho uma página, inclusive, Delegada Lucy no Facebook e Professora Lucy Fernandes também. As duas páginas eu sempre publico essas colunas, quem quiser ver, está lá também no arquivo. Porque sempre aprende alguma coisa, sempre tem alguma coisa. Com certeza, muito obrigada. Meus amores, eu vou me despedindo, amanhã tem mais. Muitíssimo obrigada pelo carinho de vocês. Beijo, até. Obrigada, boa tarde. Moda, saúde e beleza, carreira, lar e decoração, comportamento e família.